Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 350 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já tá com saudade de 2018. Yeah! 2018 foi um ano muito bom, né, amor? Foi muito bom, muito bom. Se foi pra você, então tá bom. Foi bom pra você? Já foi 50% bom pra você. Exatamente. Metade, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. Sim, somos só nós dois hoje. Isso mesmo, podcast especial 350. Olha esse número, vocês imaginam gravar 350 programas? 350. E você esteve em todos, né? Pior que não. É verdade, não teve isso mesmo, é muito não. bom. Teve programa que eu não participei, teve programas que você não participou. Sim, pra não enjoar os ouvintes da minha voz bandida. Essa risada. 12 anos de podcastirmãos.com, 20 anos de site. 20 anos a gente completou. Gente. Agora em março a gente completa... o Paulinho não é velho, por favor. Não sou. Ainda não, um dia vai ficar. Porque assim, eu comecei muito jovem, muito novinho ainda. Eu tava aprendendo a mexer no mouse. Na sua meninice, né? 20 anos de site, gente. Ano que vem, 21 em abril. Em março a gente completa 13 anos de podcast. E a gente tá aqui pra fazer uma retrospectiva desse ano 2018. E a gente quer começar uma nova tradição aqui, se funcionar, né? Sim, com certeza. Porque vocês sabem, nós somos missionários. Nós estamos há 11 anos dedicados, assim, digamos que intensamente, não exclusivamente, porque assim, eu acho que todos os cristãos, a gente vende essa ideia aqui de que todo mundo deve dedicar-se exclusivamente para proclamar o reino de Deus, mesmo quando está no seu trabalho. Exato. Mesmo quando está, eu sempre uso a expressão, virando hambúrguer no McDonald's, né? Onde você estiver, você está sinalizando o reino de Deus. Então, assim, o que a gente fez foi simplesmente se dedicar a coisas específicas dentro do reino de Deus, na comunicação do evangelho. Então a gente faz isso há 11 anos. E a gente quer, no final de cada ano, a partir de hoje, tarde já, né, Adri? A gente já devia fazer isso há muito tempo. Verdade. Mas fazer o nosso relatório missionário aqui, compartilhando histórias com vocês, mostrando um pouquinho do que foi o nosso ano. E apresentando pra vocês também um pouco das organizações que a gente trabalha, né, amor? Isso. Porque, cara, a gente tá envolvido em tanta coisa legal. E assim como no podcast, que a gente ouve histórias legais e a gente quer compartilhar com vocês, ouvintes, as histórias legais, a gente também quer compartilhar um pouco do que a gente tem feito nas organizações e o que as organizações podem trazer também, né, de legal pra vocês e pra sua igreja, pra comunidade. E é bem legal. Muitas histórias, né, amor? Sem contar das pessoas com quem a gente tá envolvido, né? Pessoas que a gente conhece no meio do caminho. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente vive, experimenta, por meio de organizações, por meio de eventos, por meio de igreja, são as pessoas que a gente encontra no caminho. Então, participar de tudo isso que Deus tem feito em nossa vida tem agregado muito por conta das pessoas que a gente conhece, das pessoas com quem a gente aprende, com quem a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência. O que a gente faz por meio do podcast é muito relevante, é muito importante. A gente entende a profundidade disso, mas a relação no dia a dia, as pessoas com quem a gente se esbarra e com quem a gente cresce junto, é o que realmente transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas. Contando um pouco assim da nossa trajetória de vida, o Paulinho ele virou missionário primeiro antes de mim, né, amor? Na verdade, assim, né, quando a gente teve o contato com a CEPAL, a gente já soube, a CEPAL não aceita chamado só do marido ou só da esposa. O casal entra junto e faz parte, porque entende que o chamado é pra família, né, não tem como a gente se envolver individualmente sem estar a família envolvida. Mas o que aconteceu foi que inicialmente eu abandonei o emprego em que eu estava pra me envolver com a CEPAL e a Adri continuou envolvida com o trabalho dela de farmacêutica. Quem não sabe, a Adri é formada em farmácia. Gente, eu sou farmacêutica, olha que bonitinho. Só que Deus foi falando com ela também, aos poucos, e a gente tem essas histórias já contadas no podcast. Em vários podcasts, inclusive, né, amor? Então, o mais interessante é que, assim, o Paulinho trabalhou com Irmãos.com, a gente se conheceu em Irmãos.com, e a primeira organização missionária, que é a nossa organização, que nós viramos missionários, é a CEPAL, que significa servindo aos pastores e líderes, né, amor? Isso em 2007 a gente começou esse envolvimento aí. Aí é aquela coisa, quando você começa a se envolver, você começa a entender
entender necessidade, eu falo muito sobre vocação, e vocação é a necessidade do mundo a qual você se encaixa, a necessidade do mundo que as suas habilidades e competências conseguem suprir. E a gente foi entendendo a necessidade da igreja, das organizações, com relação à comunicação e como a gente podia servir nisso também. A CEPAL foi a organização que nos adotou, né, com quem nós começamos a trabalhar, e a partir daí os horizontes foram abertos de uma maneira inacreditável. Assim. Sim, por causa de relacionamento com pessoas, né, por causa amor? das pessoas a gente foi conhecendo no meio do caminho. Com pessoas, a gente conheceu algumas necessidades, porque o Paulinho sempre foi da área de comunicação, né? E eu meio que fui... Eu sempre gostei, mas não sabia, né, que era comunicação aquilo que eu gostava. E aí eu sempre fui na crista da onda dele, né? E é interessante que, assim, a gente pensa, a gente virou missionário da CEPAL, e a pergunta que todo mundo fazia pra gente é: pra onde vocês vão? Que campo que vocês vão atuar? Pra qual país vocês vão? E a gente virou os missionários da comunicação pela internet. Pela primeira vez uma organização missionária tinha recebido missionários na área de comunicação via internet. E né, a gente consegue chegar por meio da internet a qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar que tem acesso à internet, que hoje é uma grande parcela do mundo que tem acesso à internet. Então a gente costuma dizer que a gente vai pra todos os lugares, pra todos os países, todos os dias por meio da internet. Olha que bonito isso. Olha que bonito. Aí a gente virou missionário, e dentro da CEPAL a gente teve muito contato com vários pastores e líderes de igrejas. E aí a gente foi sentindo as necessidades que as igrejas tinham na área de comunicação, de coisas simples assim, desde dar um aviso no púlpito, desde PowerPoints que os preletores e pastores usavam, até levar essa mensagem que estava sendo pregada nas igrejas para outros lugares também, porque a igreja sempre teve essa visão muito da comunidade, do local em que está inserido, e a gente começou a entender que a internet podia chegar a muitos mais lugares além do alcance geográfico que existia daquela igreja naquela cidade. Então a gente começou a desenvolver a comunicação da nossa igreja local, a Igreja Batista da Borda do Campo, em São Bernardo do Campo. A Igreja Batista da Borda do Campo. Então olha só, pra onde a gente foi parar? Então dentro da CEPAL a gente foi lá pra comunicação da Borda, né, amor? Isso, e a gente começou a trabalhar lá, a aprender sobre comunicação em igreja, porque a gente não sabia ainda fazer. A gente foi entendendo a necessidade e entendendo como a gente podia suprir essa necessidade. Montamos uma equipe, começamos a trabalhar com pessoas, começamos a descobrir a nossa capacidade de discipulado também, de andar com gente, de conversar. Sabe o que eu vou te falar, amor? Tem voluntários nossos lá da Borda que são voluntários até hoje na área da comunicação. A Mariana, Mari, beijo! É, muito legal assim a gente poder trabalhar na vida de pessoas e entender que comunicação é muito mais do que um trabalho manual, um trabalho técnico, mas é um trabalho na vida de pessoas, não só da equipe, mas na vida das pessoas que a gente alcança através desse trabalho também. E aí depois a gente foi pro Encontro CEPAL, e gente, lá no Encontro CEPAL é muito legal, a gente gosta muito do encontro. Vocês que são ouvintes, né, de algum tempo já sabem que todo ano a gente fala do Encontro CEPAL, porque já foram quantos encontros, amor? Eu já fui em 12 encontros CEPAL. 12 encontros CEPAL, então um por ano, então já faz 12 anos que ele tá indo no Encontro CEPAL todo ano. E é legal porque lá a gente faz muito network, a gente conhece muitas pessoas, a gente conversa, tem muitas histórias. E uma das pessoas que a gente se aproximou bastante foi com o Renan Yoshima, né, amor? Ele já ouvia alguns programas nossos, e aí a gente conheceu lá no Encontro CEPAL, a gente conheceu melhor o Renan Yoshima, a gente conheceu o André Fontana, que é o pastor aqui da Igreja Batista Água Viva. E curiosamente, num evento antigo sobre comunicação e reino e artes, a gente conheceu o Fábio Carrenho. E aí os três se conhecem, eram da mesma igreja, que é a Igreja Batista Água Viva, e aí a gente recebeu um convite, né, amor? Isso foi no final de 2013, a gente recebeu o convite de desenvolver a comunicação aqui em Vinhedo, na Igreja Batista Água Viva e Iba Viva. E aí nós viemos em janeiro de 2014 pra cá, estamos aqui há 5 anos trabalhando, montando equipe, desenvolvendo a comunicação, mas esse período acabou de chegar ao fim, ou seja, vai chegar ao fim agora em 31 de dezembro, quando nós terminamos o nosso envolvimento na comunicação da Iba Viva. Mas o mais legal também é que nós trabalhamos lá com 20 voluntários de comunicação aqui dentro da Iba Viva. Isso. E todos eles são apaixonados por sinalizar o reino de Deus através da comunicação. E isso pra gente tem sido um presente, né, amor? Isso, é muito legal. Mais uma vez, as pessoas com quem a gente tem caminhado, tem aprendido, tem crescido juntos. Então a gente ama muito essa equipe, entrega ela agora no final de 2018, né? Porque a igreja entende a necessidade de ter alguém 100% dedicado à comunicação, porque a comunicação cresceu e a gente, como missionários, tem o nosso outro 50% de envolvimento, que são todas as organizações e ministérios, inclusive Irmãos.com, em que a gente está envolvido. É, e esse podcast não é só a gente que vai falar, né, amor? Exato. Algumas pessoas vão falar junto com a gente.
Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Kliman. Quando eu conheci o Paulinho, ele trabalhava com as mesmas coisas que eu trabalhava, então tipo, foi uma troca de experiência muito boa nessas partes artísticas aí. Gostei bastante de poder ter sugado toda a experiência, poder entregar um pouco de coisa que eu sabia também pra ele. Acho que isso foi muito, muito bom pros dois e é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, meu. Se você sabe de muita coisa, junta com alguém que sabe também e troca conteúdo, troca experiência e tudo mais. E uma das coisas que eu mais gosto da Iba Viva é da área de comunicação aqui da igreja, que o Paulinho toma conta. Cara, é uma área impecável. Por exemplo, o Acontece da igreja é uma coisa incrível que eu vejo que ele faz toda semana. O Acontece é como se fosse o pastor falando os avisos, mas nada a ver com isso, porque ele dinamiza tudo isso em um vídeo de 1 minuto. Então ele chama um membro da igreja pra estar lá gravando esse vídeo, depois ele vai lá e edita todos os avisos que a pessoa gravou e depois faz isso num vídeo de 1 minuto. Cara, eu nunca vi isso numa igreja fazendo isso de uma forma tão legal. Todo esse trabalho que ele criou, todas essas coisas que ele faz com toda essa excelência, cara, é um trabalho que eu admiro muito e poucas pessoas conseguem fazer isso. Tenho certeza que pra tomar conta de tudo isso como é que os caras falavam? É barril dobrado. E quando você me falou que você ia sair da comunicação da Iba Viva e tal, eu falei, caraca, quem vai cuidar disso, meu, não sei o que. Mas, cara, fiquei feliz que você vai mudar pra uma nova parte da sua vida, uma nova fase. E tenho certeza que agora seguindo seu ministério, fazendo suas coisas, vai dar tudo certo. E você é sem erro, cara. Acho que tudo que você precisava era poder parar um pouco dessa vida turbulenta, de cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo, pra parar, pensar no seu próprio ministério, suas próprias coisas e tudo mais. E é isso, meu. Cara, valeu aí por tudo. Espero a gente poder marcar mais reuniões aí, mais cafezinhos. Tudo de bom aí. Até mais. E ao longo desses anos dentro da Iba Viva, a gente teve uma necessidade de caminhar junto com jovens, conversar, impulsionar, causar reflexão, que é o que a gente faz através de irmãos.com também. E eu tive a oportunidade, o carinho e o prazer imenso de discipular 2 meninas fofas, queridas, que é a Esther e a Ângela. E a Ângela Perla Manga mandou um recadinho pra gente aí. Perla Magna. Você discipulou, ela não sabe o sobrenome. Beijo, Ângela. Esse ano eu tive a oportunidade de me aproximar mais da Adri e eu sempre admirei muito ela, eu sempre via ela na comunicação, eu sempre via ela servindo como missionária e em vários congressos, em várias coisas, eu falava, meu, que mulher. E aí, um dia eu virei pra ela e falei, você não quer me discipular, não? E ela topou, e aí a gente engatou num estudo do livro O Discípulo Radical. E, meu, foi sensacional, sabe? A gente cresceu muito junto, eu acho que provavelmente eu mais com ela do que ela comigo. Isso foi muito gostoso, sabe? Ter alguém pra me espelhar, tipo, alguém que tem uma história tão incrível quanto a dela, que tem uma família tão incrível quanto a dela, porque, gente... Ela e o Paulinho, o Dé e o Dan são, assim, foram um presente de Deus na minha vida nesses últimos meses. Eles me ajudaram a crescer muito, tanto servindo no Ministério de Comunicação, me ajudaram a crescer muito espiritualmente, pessoalmente. E eu só tenho a agradecer a eles. Eles foram, sem dúvida, assim, uma das melhores coisas do meu 2018. E que venha muito mais da gente. Então o capítulo de envolvimento com comunicação diretamente dentro de uma igreja está chegando ao fim agora. E a gente quer se envolver mais nesses outros 50% que a gente já fazia. Muito mais a Adri, porque esse ano a gente viveu muito nesse questionamento. A igreja vai crescendo, a comunicação vai crescendo, a demanda da comunicação vai crescendo. E a gente precisa, eu que era o que estava mais dedicado à comunicação da Iba Viva, eu estava cada vez mais envolvido e cada vez mais investindo tempo nisso. E a gente entende que esses outros 50% também são muito importantes e a gente gostaria de se dedicar muito a isso também. Então agora, a partir de janeiro do ano que vem, a gente tem orado muito a respeito disso, entendido que Deus está nos direcionando nesse sentido, ainda não sabemos exatamente para qual caminho a gente está indo, né, Adri? Para onde que a gente vai investir mais energia. A gente está deixando Deus falar, está orando de todo o coração assim, porque a gente está muito em paz. A gente vai perder 50% do nosso sustento também. Hoje, metade do nosso sustento é representado pela nossa igreja. Conforme a gente encerra esse trabalho lá, a gente não tem mais acesso a esses 50% e a gente precisa, a partir dos outros 50%, transformar ele em 100% também do nosso sustento. E a gente tem toda essa bagagem de conhecimento de implantação de Ministério de Comunicação em 2 igrejas, né, amor? Isso. E a gente quer usar essa bagagem de conhecimento de alguma forma. Isso. Não sei se a gente vai fazer podcasts direcionados para a área de comunicação, não sei se a gente vai incluir isso dentro do Impulso, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Não sei se de repente a gente vai fazer um curso à distância, um EAD à distância,
distância na área de comunicação, enfim. As ideias estão surgindo agora. A gente quer abençoar. A gente quer abençoar a vida das pessoas com o conhecimento que a gente adquiriu lá, né, amor? Exato. E é interessante que, assim, agora eu quero contar um testemunho pra vocês. Muitas coisas, assim, do que a gente tá falando não foi combinado entre mim e o Paulinho, mas durante a caminhada desses anos de ministério e missionário, a gente surgiu algumas crises, né? Alguns atritos, tanto entre nós, né, como casal, quanto de crise de dúvida pessoal mesmo, entre nós com nós mesmos, né, amor? Questionamento da nossa existência. Exato, da crise nossa existencial. Função, crise existencial de, quem meu não Deus, tem, será né, que eu tenho gente? que voltar a trabalhar no mercado de trabalho e tal? Não que quem vive dedicado ao mercado de trabalho não possa servir pro reino de Deus. Mas a gente entende que Deus chama pessoas específicas para funções específicas. Isso. E a gente tem muita certeza de que Deus nos chamou para essa área em que nós estamos envolvidos. Tanto da comunicação em igrejas e organizações, quanto do trabalho na vida de pessoas, no discipulado, no acompanhamento. Porque todas as equipes que nós coordenamos, a gente trabalha na vida dessas pessoas também, porque a gente entende que as pessoas são mais importantes do que as funções dela, do que os resultados que elas dão. Ah, com certeza. Pessoas são pessoas, né? E processos são processos, como, né? E eles estão desatrelados, né? A gente se importa com resultados, mas a gente se importa mais com a vida de pessoas. E a gente entende Deus nos chamando para trabalhar na vida de pessoas, principalmente na área da comunicação. Agora eu vou contar uma história triste, música triste, amor. Ixi, vai complicar minha edição. Pode ser aquela do Hulk, sabe, quando termina? Nossa, aquela é muito triste. Aquela é a música mais triste do mundo. Não, uma menos triste, vamos lá. Quando eu engravidei e tive os meninos, eu tive que me afastar um pouco de alguns sonhos e algumas coisas que eu queria fazer. Então eu meio que vivi mais assim a sombra, eu falo a sombra, mas assim, descansando mesmo, né? De sombra de refrigério mesmo. Porque a gente tinha muito em mente que quando você engravidasse, você tinha isso em mente, eu apoiei, eu acho que isso tem tudo a ver, você iria investir alguns anos na educação e na criação das crianças pequenas, né? Sim, queria dedicar a vida deles. Seria meu ministério principal, seria a educação dos meus filhos. Não que eu não tenha feito também, né? Não, com certeza. Mas eu queria muito que eles tivessem paixão por leitura, então eu lia com eles todos os dias. A gente, né, você também participou bastante. Me dediquei bastante na questão da criação e também na doutrinação de Star Wars, né? Porque... tem que ensinar um pouquinho de cultura pop também pra eles, né? Pra eles saberem... Sim, a gente tem que maratonar do De Volta pro Futuro, Star Wars, enfim. Isso. Mas aí, depois que os meninos cresceram um pouco e tiveram condições de ir pra escola e não precisar tanto da minha dedicação, eu fiquei meio que num gap, assim, num buraco negro de, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente entrou muito em conflito, eu e o Paulinho, muito mesmo, porque a gente entendia que a gente fazia coisas por amor, mas eu ia pra um lado, ele ia pro outro, eu ia pra um lado, eu ia pro outro, e muitas vezes a gente se chocava ou a gente se distanciava. E aí no meio dessa crise, no meio desse choque, a gente recebeu uma palavra pastoral muito boa. O problema é que, assim, eu tenho problema de memória, eu não sei quem que foi, quais foram as pessoas que falaram isso pra gente. Então nem cita pra não cometer nenhuma injustiça. Isso. Mas você que tá ouvindo, se foi você, pode mandar um WhatsApp e falar, Dri, fui eu que falei isso pra você. Mas da pessoa falar assim, que eu precisava ter um ministério meu, sabe? Alguém pra me chamar de meu, assim. Algo pra você chamar de seu. Pra chamar de seu. E aí mesmo que seja eu. Não, amor. Daí tá tudo errado. Aí eu comecei a me envolver mais com a Envisionar, do Josué Campanhã. Ele falou pra mim assim, Dri, eu sei que vocês trabalham com comunicação e eu queria te chamar pra gente crescer junto, caminhar junto em algo que eu tô sonhando e crescendo e aprendendo agora. E aí foi quando eu desenvolvi a primeira vez algo assim, sozinha na área de comunicação, foi dentro da Envisionar, no Ministério do Josué Campanhã. Não, o interessante é que foi assim, o Josué chamou nós dois pra conversar, né? Porque assim, até então eu que tinha conhecimento de comunicação. Sim, ele que era do negócio. Aí eu falei pro Josué, esse aqui é um negócio pra Dri. Vai nela que ela vai dar conta disso e vai fazer muito bem. E foi o que doido, aconteceu. Gente. O Josué apostou na Dri na área de comunicação. Na farmacêutica, na área de comunicação. E a Dri começou a se desenvolver em comunicação a partir do trabalho com a Envisionar. Sim, aí eu comecei a pegar gosto, sabe, do negócio de trabalhar com redes sociais, Facebook, treinamento de voluntários. Eu treinava toda a galera que trabalhava com capacitação dentro da Envisionar pra importância da comunicação.
comunicação, como se comunicar através das redes sociais e tal. E foi muito legal de fazer cobertura de evento. Ele ia fazer evento, eu ia fazer cobertura com fotos, nem tinha stories no Instagram ainda. E aí foi muito legal, eu gostei pra caramba. E aí nesse meio tempo, eu fui convidada pra trabalhar na MTB. O Cassiano Luz, que também é um cara que acompanha bastante a gente, que acredita muito no meu trabalho. O Cassiano tem tudo a ver com o nosso chamado missionário, né? Com a confirmação do nosso chamado. O Cassiano é o grande culpado de tudo isso. O Cassiano é o culpado de tudo isso. Porque ele que colocou a gente dentro da CEPAL, que apresentou a CEPAL, e ele que me colocou também dentro da MTB. Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe muito bem que é o Cassiano. Ele já participou muitas vezes aqui com a gente. De vez em quando volta pra estar com a gente também. Então ele que abriu os olhos pra mostrar o que a gente já fazia através de Irmãos.com, era um trabalho missionário, levou a gente pra CEPAL, acompanhou a gente e apostou na Adri também pra MTB, que é a Associação das Missões Transculturais Brasileiras. E dentro da MTB eu conheci uma pessoa muito especial, que tem caminhado muito comigo e eu tenho ouvido os podcasts dele quase todos os dias. eu tenho que ouvir por tabela aqui também, essa voz carioca que vocês vão ouvir agora aí. Rodrigo Gomes. Meu nome é Rodrigo Gomes, eu sou o diretor executivo da MTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileira, e também o coordenador nacional do Movimento Vocari. E falar dos Irmãos.com é um desafio muito grande, porque como transparecer em palavras tamanha relevância de um ministério como o Ministério de Irmãos.com. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer a Adri e o Paulinho nos últimos anos, por conta do Movimento Vocari, e caminhar esses anos com eles tem sido um presente de Deus. Perceber a visão que eles têm do reino, da área de comunicação, do potencial que a comunicação tem para alcançar, para engajar, para mobilizar pessoas é algo extraordinário. A Adri tem feito hoje um trabalho incrível na MTB, coordenando a área de comunicação e no Vocari também. Durante anos no movimento Vocari, um dos grandes dificuldades era a área de comunicação, e hoje a gente tem um grupo com mais de 30 voluntários super motivados, uma galerinha jovem que quer servir com seu talento, com seu dom, e essa motivação deles tem muito a ver com o trabalho da Adriana e do Paulinho, a forma como eles motivam, a forma como eles pastoreiam essa galera, como eles mentoriam essa turminha toda. O Paulinho é o artista, o Paulinho é aquele cara que quando ele sobe no palco, ele prende a atenção nossa, ele faz a gente absorver aquilo que está sendo falado de uma maneira muito bacana. Então é uma alegria muito grande poder contar com eles, com o envolvimento deles. A área de comunicação, ela toma um rumo muito especial quando eles estão envolvidos. E a gente percebe o resultado disso no engajamento na missão de Deus e na igreja brasileira, através do potencial, do talento, da vocação que Deus tem dado a eles em comunicar bem a mensagem do Evangelho. Então, para mim tem sido uma alegria grande demais, um privilégio caminhar com esses dois. São pessoas especiais que a gente aprendeu a amar e a admirar tremendamente. O Rodrigo tanto gravou áudio pra gente que até que enfim entrou um dia aí, Irmãos. Entrou, olha aí, participou. O podcast dele está dentro de Irmãos.com agora. Valeu, Mas Rodrigo. muito obrigada, Rodrigo, pelas palavras. A gente realmente se emocionou. Foi e está sendo um momento muito interessante trabalhar com a MTB. Dentro da MTB tem mais de 77. Olha, 77 porque hoje atualmente tem 77. Mas vai chegar a 100 rapidinho. Mas tem mais de 70 organizações filiadas que pensam, respiram e trabalham com missões. E pra gente é muito especial trabalhar dentro da MTB. A visão que a MTB tem de reino, de sinalização de reino é incrível. Entrem lá no site da MTB, que por obséquio é o site que eu cuido, por um acaso. Você usa a palavra assim aleatória, né? O que combina com por? Pode ser obséquio, tá certo, vai lá. Que por acaso eu que cuido do site, entre lá e é uma organização muito legal. E você pode se envolver também com a MTB. E dentro da MTB, como o Rodrigo já falou, e você vai ouvir essa palavra várias vezes aqui dentro desse programa, existe o Vocari. Nossa, verdade! Já vamos chamar o Vocari, então? Vai ter que falar de Vocari, porque metade desse programa vai ser sobre o Vocari. Pelo amor, todo mundo mandou mensagem aqui falando do Vocari. Porque assim, quando a gente resolveu fazer esse programa especial de 350
50 do podcastirmãos.com, a gente colocou na nossa lista de transmissão e colocamos em alguns grupos. E, cara, a galera, os meus fofuchos de comunicação do Vocari, eles são muito queridos. E a gente caminha muito perto, a gente faz muito junto, a gente fala assim da vida, do universo e tudo mais. E aí eles começaram a mandar os depoimentos pra mim e a gente não vai deixar de fora, né, amor? Exatamente. Então, a minha participação no Vocari esse ano foi em muitas frentes diferentes, porque eu estava com a Frontiers, mas também era líder de PG e também entrei na comunicação, porque eu já vinha ajudando a comunicação antes do evento. E conhecer a Dri mais de perto foi um presente de Deus para mim, porque eu vi o dom dela de liderar e ao mesmo tempo de se preocupar com o que estava acontecendo e toda aquela correria de evento, mesmo assim, não deixar a gente perder o foco de quem era o mais importante, né? Quem deveria ser entronizado no Vocari. A gente estava dedicando ali o nosso melhor e o trabalho cansativo naqueles dias intensos faz a gente às vezes perder um pouco a cabeça, mas ela dava pra ver que ela tava se policiando e sendo o mais amorosa possível que ela é. Então por isso que a gente passou a chamar ela de Dri-mãe, porque ela foi uma mãezona e com certeza essa experiência no Vocari pra mim na comunicação vai ser inesquecível. Te amo, Dri! Vamos explicar então o que é o Vocari. O que é o Vocari pra essa galera que tá chegando agora, apesar da gente falar muito dele aqui. Vocari é o que tá brilhando nos nossos olhos ultimamente, a Adri tá totalmente envolvida. É um movimento em prol do despertamento da vocação de jovens e adultos. Sim, porque a gente quer engajar o jovem na missão de Deus. Exato. Independente da vocação dele, independente de onde ele se encontra, a gente quer despertar a vocação dele pra ele se engajar com a missão de Deus. Porque a gente entende que todos são vocacionados. Todos nós somos chamados para atender alguma necessidade do mundo e o Vocari acredita nisso também, então a gente faz parte desse movimento, realizando encontros, viabilizando o discipulado, o crescimento pessoal de todo mundo que se envolve com o Vocari. A equipe não para de crescer. O Vocari é muito legal, porque o Vocari nasceu da MTB, né, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Então dessas hoje, que tem 77 organizações, 35 organizações falaram, não, a gente quer trabalhar junto, a gente quer se envolver com o movimento Vocari para despertar a juventude para sua vocação. E então, aí, uma vez por ano acontece o Congresso Nacional, que é em Maringá, e o ano que vem vai ser dia 20 a 23 de junho. Em Maringá, inscrições abertas, entra em vocari.org.br. Exato, faça sua inscrição, que é sensacional. E aí, uma vez por ano acontece o Nacional. E aí, ao longo do ano, acontece o Vocari Experience, que são degustação, é uma degustação do que acontece no Vocari Nacional. Mas não deixa de ser um evento muito bem elaborado. Sim, assim, é um dia muito intenso. Eu acabei de participar dele em Anápolis, Goiás, e é isso mesmo, assim, você tem um dia do Vocari na sua cidade, tendo música de qualidade, oficinas de qualidade, pregações de qualidade, TEDs de qualidade, né? É muito legal, porque assim, se a gente quer despertar a juventude pra sua vocação e engajar a vocação dele na missão de Deus, a gente ataca em várias frentes. Então, a gente tem o Hangout, que é um papo top com alguém top, então a gente vai criar ambientes de pessoas que vão conversar com você, vai falar sobre sua vocação, vai tirar dúvida, vai orar com você, vai chorar junto com você, é muito legal. E se você já tem a sua vocação muito bem definida, você pode servir também no Hangout conversando com alguém. Exato. Então, assim, é pra todo mundo. E aí a gente tem o Connect. O Connect são o espaço dessas organizações missionárias, aonde ela vai falar onde você pode se conectar. Você pode fazer um estágio voluntário dentro das organizações missionárias, participar de projetos de curto prazo, conhecer como que eles trabalham, conhecer como eles funcionam. O Connect não serve pra organização missionária fazer propaganda do trabalho dela, mas de falar, olha que legal que a gente faz, e você pode se envolver e de repente, através do seu envolvimento, descobrir a sua vocação. Exato. Olha que legal. E aí a gente tem muita oração, a gente tem a caminhada de oração, a gente tem a sala de oração, que a gente vai lá e ora por você, ora pela tua família, você deixa seus pedidos de oração. Isso a gente tá falando só do evento nacional, né? Ou dos Experience. Dos Experience. Sim, também. mas é que o Vocari, além disso, é um movimento que tá acontecendo durante todo o ano. A gente tá conectado, tá falando com gente, tá crescendo, Sim. tá desenvolvendo junto. O Hangout, pela primeira vez, saiu dos congressos pra internet. Então, hoje nós temos em mentoria mais de 260 jovens pelo Brasil, onde a gente conecta alguém top com um papo top. Exato. Conheci Paulinho de Gaspari em Piracicaba, em um evento de missões, e fiquei muito feliz de conhecer alguém que usa podcast e
a internet para poder comunicar o reino. Eu fiquei tão animada que eu falei com ele depois das palestras, peguei o contato, mandei e-mail e depois de um ano reencontrei ele no CBM. E no início desse ano, 2018, eu tive a honra de conhecer a esposa dele, a Adriana, em uma van, indo pra São Paulo participar da reunião do Vocari. E pra mim foi incrível. Esse casal realmente comunica Cristo e realmente vive aquilo que eles pregam. E são exemplos pra mim de cristãos, de pessoas que realmente usam seus dons e talentos para comunicar o reino e servir com eles no Vocari. Pra mim tá sendo incrível. Eu sou um espelho, assim, pra mim, de grande ânimo e encorajamento. Eu trabalho diretamente com a Adriana. Nossa, é incrível. A família dela toda, tanto esposa e os filhos, são totalmente envolvidos nessa área. E foi através do Vocari, junto com a Adriana e o Paulinho, que Deus me impulsionou mais ainda para usar a minha área para comunicar o reino. Então, eu louvo a Deus pela vida da Adriana e do Paulinho e que Deus continue dando sabedoria, criatividade, ânimo, perseverança para continuar comunicando o reino. E você deve se perguntar, mas de que igreja que é? Porque assim, quando a gente tá dentro de uma denominação... Tem uma gente que pergunta, mas de que igreja que é o Vocari? A gente sempre se pergunta, mas de que igreja que tá desenvolvendo isso? Quem que tá por trás disso? Mas quando a gente começa a se envolver com missões, a gente começa a entender que essas barreiras denominacionais são tão mínimas. Por exemplo, dentro da CEPAL, nós somos mais de 100 missionários. Se eu souber a denominação de 20 deles, é muito. Nossa, muito. Tem amigo meu próximo, que a gente se encontra, se fala todo dia pro WhatsApp, eu penso, nossa, de que igreja que ele é? Não sei. É verdade. Não sei. Ele pode ser batista, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser da presbiteriana, pode ser da Deus e Amor, eu não sei. Porque o que a gente faz dentro do reino é muito mais importante que qualquer barreira denominacional. Então, tanto dentro da CEPAL, quanto dentro da MTB, quanto dentro do Vocari, são pessoas engajadas na missão de Deus, entendendo a transformação que Deus pode fazer através da sua palavra, transformação do entorno, transformação de vida, transformação da igreja que seja. Então, a gente tá junto desenvolvendo isso na vida das pessoas. É por isso que o Vocari e todas essas organizações que a gente está envolvido é tão importante, tão especial para nossa vida. E assim, legal porque todo mundo no Vocari é voluntário. Todo mundo. Eu sou voluntária, a Paulinha é voluntário, todo mundo que toca o Vocari é voluntário. Isso é uma coisa mais absurda para quem não tá envolvido com missões, né? Tem, por exemplo, a senhorinha que ajuda na limpeza da igreja lá. Essa história é legal. Ela, de vez em quando eu tenho uma saída, vou para algum evento, tá, eu viajo. Aí ela fala, nossa, Paulinha, você viaja bastante, tá? Eu viajo. Ela falou, é importante você ter uma outra fonte de renda, né? Eu falei, dona Sônia, se a senhora soubesse que a gente mais tira do bolso do que entra no bolso nessas viagens, porque na verdade isso não é o mais importante pra gente. A gente tá lá por causa da visão e da nossa vontade de transformar a vida de pessoas. E a gente tá junto com gente apaixonada por isso também. Então isso é incrível, não tem preço que pague. E assim, o resultado que a gente vê, assim, a gente não sabe o tanto que toca na vida das pessoas, mas de vez em quando Deus abre uma janelinha do céu e mostra pra gente. E no Instagram a gente começou uma série agora pelo Vocari de testemunhos. Então entre lá no Instagram do Vocari. Siga o Vocari no Instagram. Vocari Brasil, que a gente vai dar os testemunhos do que o Vocari tem feito na vida de muitas pessoas. E aí, pessoal, eu sou a Daniele, pode me chamar de Dani. Esse ano de 2018, eu fui voluntária de comunicação no Vocari. E lá eu pude conhecer um pouquinho melhor esse casal que é incrível. Lá no Vocari a gente aprende um pouco mais sobre vocação e sobre missões. E graças a esse casal, que são apaixonados por comunicação, eu também pude entender melhor o meu chamado. Eu sou fotógrafa, trabalho com redes sociais também. E com eles eu pude entender melhor o meu chamado e como eu poderia trabalhar para servir o reino de Deus com a minha vocação. E tá sendo muito gratificante, tô trabalhando como voluntária do Vocari ao longo do ano, né, administrando as redes sociais, e tá sendo muito bênção na minha vida, e graças a Adri, né, a gente tá fazendo um trabalho incrível, modéstia à parte. E eu queria dizer que eu me espelho muito neles como casal, porque eles têm 2 filhos pequenos, eles têm o ministério deles, eles têm os podcasts irmãos.com, eles ainda são pais. É, assim, muita responsabilidade assumir tantas coisas e fazer tudo bem feito. Então eu me espelho muito neles, eu acho eles incríveis. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito lindo pra vida deles. E eu tô muito feliz de estar aqui dando esse depoimento sobre eles, porque são pessoas, assim, muito abençoadas. E eu espero que eles continuem fazendo o trabalho maravilhoso que eles fazem, porque comunicar Jesus é lindo. E a nossa área de comunicação é uma área muito abençoada que eu não fazia ideia de
como eu poderia servir da maneira que eu tô servindo e tá sendo, assim, gratificante, tá sendo demais. Gente, vocês são incríveis, continuem com esse trabalho maravilhoso e é isso. Beijo. Olá, meu nome é Valesca Lippel, sou jornalista, trabalho há 4 anos como repórter e apresentadora em afiliadas da Rede Globo. Eu sempre entendi com clareza que Deus me presenteou com um dom, o dom de comunicar. Mas eu demorei para entender que Ele queria que essa comunicação fosse para a honra e glória dEle. Foi só quando eu me coloquei à disposição para trabalhar para o reino que eu encontrei a satisfação profissional que nem a fama de estar na tela da TV poderia me dar. Deus não me tirou de onde eu estou, mas mudou a ordem das coisas na minha vida, virou prioridade e desde então diariamente me usa dentro da minha profissão para propagar o evangelho. A alegria maior foi quando recebi o convite para participar como voluntária em missões, como grupo de comunicação do Vocari e como a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, onde tenho dado a melhor notícia do universo, aquela que um dia eu ainda quero colocar no jornal, que só há esperança em Cristo, que só há alegria quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus. E aquela frase nunca fez tanto sentido. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E pela graça eu posso dizer, Senhor, obrigada por me deixar fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E essa paixão por comunicação me despertou em várias áreas, tanto pra vocação, pra entender melhor o reino de Deus e pra gente sinalizar melhor o reino de Deus. Eu gosto muito da palavra highlight também, né? Eu não sei substituir direito o highlight, mas quando a gente pega um texto legal e a gente passa um marca-texto lá, amarelo, as pessoas quando vão abrir aquele texto, ela vai olhar onde tá aquele marca-texto, né? E chama atenção pra mensagem que tá sendo falado, né? Precisa dar um destaque. O highlight é o destaque dele. É o destaque. É que highlight é mais chique porque é em inglês. Não é. Mas aí eu também trabalho na comunicação do Martureu. O Martureu é um centro de reflexão missiológica. E, gente, é sensacional, porque os caras são muito cabeção, são muito inteligentes. Tem artigos, assim, que abre o teu olho, abre tua mente para países e povos não alcançados e religiões que a gente desconhece muitas vezes como que essa religião é, o que ela faz como que ela pensa. Então, hoje o foco maior, assim, que a gente tá dentro de Martureu é o islamismo e o budismo. Então, eu tenho me encontrado com pessoas dessa área que são entendedoras de que já moraram no Marrocos, já moraram na Síria, já moraram no Líbano. Na Indonésia, na Tailândia, e que conhece muito bem o Islã, que conhece muito bem o budismo. E aí a gente coloca as pessoas para pensar através lá de Martureu e as pessoas vão fazer a reflexão. Por quê? O evangelho, o amor de Cristo é para todos. Ele chegou para todos e até quem ainda não ouviu o evangelho, a gente tem essa parcela de responsabilidade para chegar até o evangelho. A gente quer levar Cristo para essas pessoas, independente do que eles creem, de como eles vivem. Sim, a gente quer comunicar Cristo para essas pessoas e para isso a gente precisa entender como eles pensam. E isso que Martureu faz. Olá, aqui é o pastor Marcos Amado e eu sou o diretor do Centro de Reflexão Missiológica Martureu. Nosso sonho é ver cristãos brasileiros sendo testemunhas do Senhor Jesus em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Para isso é muito importante a nossa área de comunicação, tanto a parte da página web como também das mídias sociais, porque é através das mídias sociais que nós incentivamos a reflexão missiológica. E é nesse papel que a Dri tem uma participação extremamente importante. Ela que cuida dessa área, ela que nos ajuda a promover tudo aquilo que nós produzimos, tanto através da nossa página web, como através do Facebook e outras ferramentas que existem, e isso faz com que tudo aquilo que nós produzimos possa chegar ao conhecimento de milhares de cristãos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Portanto, o trabalho que ela faz é extremamente importante e, ao mesmo tempo, ela traz muito dinamismo para a nossa equipe e muita alegria para que o trabalho seja feito de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor. Por isso, Dri, muito obrigado, que Deus continue te abençoando e continue te usando grandemente no seu ministério.
E é legal, porque eu administro o Facebook do Martureu e muitas vezes a gente faz algumas séries assim. Por exemplo, teve uma série que chamava Conhecendo o Islã. E aí o Marcos Amado, ele pega e faz essa série de vídeos e aí ele fala o que é o Islã, como que o Islã pensa, como que um cristão conversa com um muçulmano pra não ofender a fé dele, como que a gente desenvolve uma amizade pra quebrar as barreiras e pra sinalizar o reino de Deus pra essa pessoa, né? E aí o que acontece nos comentários dos vídeos do Marcos Amado? É uma guerra santa, digamos assim. Gente, eu já chorei na frente do computador, liguei pro Marcos, mandei mensagem pra ele, falei, Marcos, e agora o que a gente faz? Ele falou, Dri, isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer, infelizmente, mas a gente não pode desistir. Mas os muçulmanos, eles nos veem com muito bons olhos, porque a gente fala de amor, a gente quer conhecê-los melhor, a gente quer sinalizar Cristo. O problema maior são, assim, 95% dos comentários agressivos são de cristãos. Exato. Então a gente recebe mensagem assim, de por que vocês falam do amor de Cristo para muçulmanos? Eles precisam morrer e ir direto pro inferno, porque é isso que eles merecem. Porque muçulmano bom é muçulmano morto. O que vocês ensinam nos cursos? Ensinam a como virar homem-bomba? Sabe, umas coisas assim? E a gente continua em oração e a gente continua, através dos artigos, causando reflexão e provocando nas pessoas, para as pessoas falarem do amor de Cristo pro muçulmano, para quem segue a religião do budismo, pra gente se conhecer. E muitas vezes, a pergunta que a gente mais recebe dentro de Martureu é: por que falar de Islã? Por que falar de budismo? Por que dar atenção pra esses caras, né? E é porque é uma das religiões que mais tá crescendo no mundo. O budismo tá crescendo bastante, principalmente aqui no Brasil. E como você vai falar do amor de Cristo pra essas pessoas se você não conhece nada do que eles pensam? A tendência, se a gente não conhece nada e tem encontro com essas pessoas, ou a gente vai recriminar totalmente, ou a gente vai evitar o contato simplesmente pelo desconhecimento. Isso que é a nossa tendência natural, sabe? Se chega uma pessoa diferente no nosso meio, pode ser a diferença que for, uma deficiência física, um jeito diferente de se comportar, um estilo de vida diferente, ou a nossa tendência é recriminar ou se afastar. Ou se afastar, então, né? Mas e aí com essas religiões, a gente tem percebido que se você não fala direito com eles, ou se você cria uma barreira e fala algumas coisas que ofendem, você perde o direito de ser ouvido. Exato. E muitas vezes perde o direito de ser ouvido pra sempre. E, gente, eu ouvi muitas histórias, eu já chorei, já fiquei feliz, já vibrei por uma alma que foi convertida através do Ministério do Martureu e Deus usando mesmo a vida do Marcos, a vida do Tim, a vida da Natália, da Mila Gomides, de tanta gente aí que tá envolvida através do Martureu. E o mais legal de tudo isso, né? Você fala, cuida da comunicação e tal, mas só de a gente estar perto dessas pessoas e aprender junto e crescer junto, é um desenvolvimento incrível pra gente também, que vale a pena, né, estar junto dessas pessoas e ter esse relacionamento aí, sem dúvida nenhuma. Gente, o mais engraçado é que eu sou meio louca. Eu sempre converso com as pessoas rindo, zoando, e todos eles eu conheci assim no meio da bagunça, né, amor? O Rodrigo Gomes eu conheci zoando ele, porque ele tava de calçadinhos no evento que tava super chique. O Marcos Amado foi zoando com ele também, brincando, dando risada, pegando no pé. E é interessante, né? Porque às vezes a gente não tem que... Às vezes não, a gente não tem que deixar de ser a gente pra fazer algo que Deus chamou, né? Exato. E isso tem sido muito, muito interessante pra mim. Fala galera do Irmãos.com, eu sou a Adri, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e a minha história com o Irmãos.com começou através do movimento Vocari. Paulinho, Dri, eu tô passando por aqui para dizer muito obrigada porque vocês são incríveis, vocês proporcionam um ambiente cristocêntrico, de diálogo saudável, onde as ideias diferentes são colocadas à mesa para conversar, onde o foco nunca é de construir muros, mas sim de construir pontes, onde os diferentes se unem por um único propósito, para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado entre os povos. Dri, Paulinho, obrigada de coração pela excelência com que vocês produzem conteúdo, obrigada pelo coração de vocês disposto a servir a igreja brasileira e ser instrumentos, realmente instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Um beijo grande para vocês, até mais!
E por essa nossa paixão por comunicação, nesse ano a gente conseguiu realizar um sonho muito, muito antigo que eu tinha, que era de juntar a galera que pensa em comunicação e reino de Deus no único lugar pra gente trocar experiências. O sonho inicial era trazer a galera que trabalha em comunicação em igreja, porque como eu disse, eu comecei lá na borda sem saber direito o que era comunicação na igreja. A gente foi aprendendo quebrando pedras. E a gente vê nas igrejas muita gente aprendendo quebrando pedras também. Aí eu pensei, vou juntar essa galera, a gente troca as pedras que a gente já quebrou e cresce junto. Mas daí eu falei, mas por que não expandir? Porque tem tanta gente, a gente fala sobre você ser relevante no meio em que você está. Tem tanta gente trabalhando em comunicação no mercado de trabalho. Hoje tem tanta gente produzindo conteúdo pra internet. Vamos juntar toda essa galera e vamos aprender junto. Uma área pode trocar informações com a outra, a gente pode crescer. E foi daí que surgiu e a gente conseguiu realizar em setembro desse ano o Impulso, o Encontro de Comunicadores Cristãos, cara, que a gente fez aqui em Vinhedo. Foi muito legal. Vida longa ao Impulso, né, amor? Isso. Oi pessoal, aqui é o Simval do Expresso Ação. Legal demais participar, estar perto de vocês, ver as coisas que vocês têm feito, a gente trabalhando juntos, né, no Vocari e em outras iniciativas que a gente se encontra por aí. Paulinho e Adriano, o trabalho de vocês é muito relevante, muito importante para quem é de Jesus, para quem quer ter conteúdo relevante e encorajador. De vez em quando a gente está conversando com os amigos e aparece um assunto e logo você lembra de um conteúdo que você ouviu no podcast e recomenda para os amigos, isso é muito bom. É bom ver vocês sempre se reinventando e criando outras interações, como esse evento que vocês tiveram esse ano. Amigos participaram e falaram que foi um tempo muito bom. Acredito demais no trabalho de vocês e recomendo muito tudo que vocês têm feito. Deus abençoe vocês. E você que está ouvindo o podcast Irmãos.com pela primeira vez ou está ouvindo e não ouviu os programas do Impulso, escuta, gente. A gente disponibilizou as mensagens que foram dadas lá no Impulso, os TEDs e, cara, tá muito legal. Os bate-papos sobre mesmo. Comunicação pra dentro da igreja e comunicação pra fora da igreja. E esse sonho vai continuar. A gente tem entendido dessa forma que a gente vai continuar realizando impulsos em outros lugares também. Então, se você tem interesse de receber na sua cidade, entende que comunicação é algo importante pra gente se envolver e a gente desenvolver, escreve pra gente pelas redes sociais, por onde for, você descobre como falar com a gente e a gente vai continuar falando sobre comunicação também nesses eventos do Impulso aí por todo o Brasil em 2019 também. E a gente quer formar essa rede de comunicadores, né, pra gente aprender junto mesmo, pra gente trocar essas experiências, tudo que a gente tem aprendido no decorrer desses anos sobre comunicação, tem um potencial muito grande, né? A gente é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, e comunicação é a melhor forma, é a forma de se fazer isso, de proclamar, e a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Olá, aqui quem fala é Cacau Marques, e o que dizer sobre Irmãos.com? Se hoje nós temos no Brasil uma podosfera cristã variada, com bom conteúdo, com diferentes abordagens, com compromisso, tanto bíblico quanto com as questões da sociedade, tudo isso se deve ao trabalho incansável do pessoal do Irmãos.com, especialmente aí o Paulinho e a Adri. Nós todos que ouvimos esses podcasts e nós todos que produzimos esses podcasts, nos alegramos de ter esse casal como os nossos padrinhos da podosfera. Não é só porque eles começaram, mas é pela maneira como eles encaram a vida, pela maneira como encaram a missão, pela maneira como encaram a palavra de Deus e a igreja. Vocês não sabem, os que não têm tanta proximidade com esses dois, o quanto esse casal querido é dedicado nas suas amizades, o quanto é especial mesmo, né? E isso que vocês têm, essa impressão que vocês têm ouvindo o Irmãos.com de que são pessoas do bem, simpáticas, amistosas, tudo isso é verdade e muito mais do que isso, inclusive. E Irmãos.com abençoa muita gente, faz com que muitas pessoas tenham uma visão mais ampla sobre a fé e por isso é tão necessário assim. Então que continuem pro ano de 2019 com toda a força. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.
Gente, Irmãos.com também esse ano foi um ano de grande desenvolvimento. Não foi um ano que a gente conseguiu se dedicar como a gente gostaria, mas foi um ano de muitas novidades. A gente tá com um site novo, totalmente rápido, bonitão, acessado, acessível, crescendo bastante, e a gente quer investir muito mais nele. Dentro do podcast, temos uma nova atração, que é o Literário. Que é o Literário, gente, que Olha fez que a legal. gente ler pra caramba esse ano, né, amor? Incentivou, porque eu precisava de um incentivo, porque nesse envolvimento com tantas coisas, eu não tava conseguindo mais ler do jeito que eu gostava de ler. Sempre ficava aquele peso, eu precisava ler. Eu falei, eu preciso de um incentivo pra ler, e falar sobre livros é algo muito interessante se a gente combina com outras pessoas pra ler também e discutir depois. Então a gente montou esse Clube do Livro, que é o Literário, em parceria com o Clube Ictus, e todo mês estamos lançando esses programas literários aí, discutindo algum livro. E a gente recebe todo mês os box, né, amor? Isso, e a gente tem esse... ama, continuem, viu, por favor. Presentinho, esse mimo de receber todo mês os boxes do Clube Ictus, e a gente tem aprendido muito, crescido muito e oferecido esse conteúdo a mais dentro de Irmãos.com. Oi pessoal do Irmãos.com, aqui é o Tan. O que falar do Irmãos.com e do Paulinho De Gaspari e da Adriana? Cara, posso dizer que eu era mega fã deles, assim, acho que quem os conhece, quem não fica fã, né? E assim, eu ouvi o podcast deles há um tempão e sempre sonhava, puxa, um dia eu bem que podia participar de um negócio desse, né? Isso lá pra 2012, alguma coisa assim. E aí, eis que em 2013 o Paulinho me convidou. Eu nem lembro direito como foi que a gente teve o primeiro contato, talvez tenha sido pelo pessoal do Barquinho. Mas em março de 2013 eu tive a alegria de gravar o primeiro podcast com eles, Vida de Universitário. E a partir dali a gente começou a trocar uma ideia. Às vezes ficava um tempo sem se falar, às vezes voltava e conversava mais. Já chegamos a sair para almoçar juntos. Cara, o que eu posso dizer desse casal é que eles têm uma vida muito abençoada por Deus, e eles têm pessoas em volta deles que se preocupam com eles, e o ministério deles é muito bonito. O ministério de podcast é meio estranho, porque às vezes a gente parece que está falando com as paredes, mas de repente vem um comentário, um áudio, um e-mail que coloca a gente para cima de novo e traz a gente para a realidade, para ter noção do tamanho que é a coisa, do alcance que um podcast pode ter e de quanta diferença pode fazer na vida das pessoas. Então posso só agradecer a Deus por ter participado a primeira vez lá do Irmãos.com, e hoje ainda está com uma parceria com eles desde julho desse ano, uma parceria no podcast literário junto com o Clube Ictus, que tem sido realmente uma bênção para nós do clube, e agradecemos muito o casal que deu essa oportunidade pra gente. E a gente só pode orar para que essa parceria, não só a parceria, mas essa amizade continue aí a toda a vida. Então parabéns Adriana, parabéns Paulinho, e vida longa ao Irmãos.com. Tá muito legal essa parceria com o Tan e a Carol, Clube Ictus, esses livros que a gente tá conseguindo ler juntos e tal. E a gente tinha combinado agora pro fim do ano um último programa que a gente falaria sobre crime e castigo, mas a gente vai segurar um pouquinho, tá bom? Este programa aqui é o último do ano mesmo. Nós não vamos ter o último literário de 2018, mas tem uma ótima notícia, porque a gente confirmou e renovou para uma nova temporada de literário em 2019 também em Irmãos.com. Então nossa série de leituras continua. E com essa possibilidade de nos dedicarmos mais ao outro 50% do nosso ministério, com certeza em Irmãos.com teremos muitas novidades em 2019. A gente ainda não sabe o que, a gente tá deixando Deus falar, Deus direcionar, mas com certeza vai aparecer muita coisa nova aí, porque a gente ama esse trabalho de Irmãos.com e a gente quer ter mais fôlego e mais energia para investir nele também, e a gente conta com a parceria de vocês aí andando com a gente nesse sentido também. E olha só, e quem pensa que eu só penso em comunicação e que eu só faço comunicação, errou, achou errado, amigo. amigo parceiro de ministério. Mas eu fui convidada pelo diretor executivo da MIAF, que significa Missões para o Interior da África, a participar do conselho de envio da MIAF. Olha isso, gente. A MIAF, ela é uma organização mundial, assim, ela é uma organização que pensa na evangelização do interior da África. Isso. Que tem em vários países, inclusive no Brasil. No conselho de envio, a gente analisa e avalia a função do diretor executivo. Se ele está seguindo o que os missionários precisam, o que a África precisa, como evangelizar. Então a gente meio que faz uma vigilância ali, uma análise de qualidade do diretor executivo, que é um grande amigo meu, que é o Paulo Feniman, e ele tá dentro da MIAF. E, gente, a visão da MIAF é muito legal, é muito interessante. Eles trabalham com
cuidado de missionário, falando o evangelho, pra alcançar os africanos que estão lá. É muito legal, é muito bonito. E por que eu tô dentro do conselho, amor? Por quê? Por quê, esposa? Eu que me pergunto. Por quê? No meio de tantos tubarões. No meio, gente, é muito legal. É um Shark Tank que a Adri tá lá. Tá super envolvida, mas principalmente tá aprendendo muito, né, esposa? Gente, eu tô aprendendo muito com os caras lá. Os caras são muito inteligentes, são cristãos há muito tempo, têm uma visão missionária muito boa e também são empresários, né? Que trabalham e entendem de planejamento. E eu tô indo lá pra fazer meio que uma visão tanto de mulher, né, pela minha sensibilidade feminina e também por ser a mais nova do grupo pra trazer também essa visão de... Essa visão desbocada, digamos assim. É bem isso mesmo. Imagina, Adri, no meio de um monte de homem de terno, assim... É verdade, com esse linguajar jovial que ela tem. Mas tem sido muito legal, né, esposa? Tem sido um MIAF tem sido um grande crescimento para a vida da Adri, que está trazendo para todos os ministérios com que ela está envolvida também. Está aprendendo sobre o conselho de governança, né? É, bem legal, bem legal. Muito bom. A gente começou esse programa falando da CEPAL, que foi a nossa primeira organização, a nossa organização missionária. Nós somos missionários através da CEPAL. Até hoje estamos muito envolvidos. Sim, eu quero terminar falando da CEPAL, né, amor? Porque, primeiro, a gente não recebe, né, pela CEPAL. Todo mundo fala, nossa, vocês são remunerados pela CEPAL. Não, a gente não é remunerado pela CEPAL. Não. Muito pelo contrário, a gente paga pra ser da CEPAL. Mas por que a gente paga pra ser da CEPAL? Porque nós todos somos CEPAL. Exato. Quem faz parte da CEPAL é a CEPAL, sabe? A CEPAL não é uma empresa que contrata e a partir do momento que você realiza um trabalho de acordo com a visão dela, você começa a ser sustentado por ela. Muito pelo contrário, a gente se une entre os missionários para formar essa organização que entende o impacto que o treinamento, a motivação e a transformação da liderança evangélica brasileira pode fazer nas igrejas brasileiras, porque a visão da CEPAL são igrejas saudáveis. Sim, igrejas saudáveis. Então a gente trabalha com pastores e líderes para transformar em igrejas saudáveis, né, amor? Isso, então tudo que a gente quer atacar em todas as frentes, né? Exato. De liderança, de pastoreio. Então, assim, tem missionários que trabalham com ministério com criança, tem missionários que trabalham com pastores, com casais, com mulheres e com jovens líderes também. Com comunicação. Com comunicação. Então, dentro da CEPAL, a gente também trabalha com a CEPAL Nova Geração, que a gente trabalha com jovens líderes, que a gente tem acolhido e a gente fala. E, além disso, a gente tem se envolvido muito com a realização do Encontro CEPAL. Cada ano mais, né? Cada ano a gente tem mais responsabilidade. E a gente já entende, há 12 anos na CEPAL, mais do que nunca a gente entende que nós somos responsáveis pelo Encontro CEPAL, que reúne lá em Águas de Lindóia 1.400 pastores e líderes daí pra cima. A gente quer falar com essa galera, a gente entende quantas pessoas são impactadas indiretamente pelo impacto direto que esses pastores têm. Vocês imaginam, 1.400 líderes. Cada líder ali tá voltando para sua equipe, para sua cidade, impactando todas as pessoas. É muito legal, é muito legal. Então a gente está envolvido também com a comunicação da CEPAL, obviamente, e na melhoria e no desenvolvimento do Encontro CEPAL. A gente está com ideias malucas aí que vão quebrar muitos paradigmas de Encontro CEPAL, de 40 e tantos anos de Encontro CEPAL, sei lá, 45 anos de Encontro CEPAL. Não, acho que já passou de 50. 50 não, Encontro CEPAL não. A CEPAL já tem mais de 50 anos. É verdade. O Encontro CEPAL tem uns 44, 40. Aqui a gente parou de colocar número na frente do encontro. E a gente não sabe quantos são. Mas a gente vai quebrar muitos paradigmas, a gente vai revolucionar o Encontro CEPAL. Tem uma galera aí com uma visão muito disruptiva. E tem tudo a ver com comunicação, né? E a gente tá envolvido com isso também. Mais uma coisinha aí que a gente quer investir muito mais em 2019. Agora que uma parte das conchas que a gente tinha na mão, a gente vai deixar de lado por conta do envolvimento com a comunicação da igreja, e a gente quer ser muito mais incisivo nessas outras coisas com que a gente já está envolvido, e a gente vai fazer isso a partir de 2019, e mais do que nunca, gente, a gente conta muito, muito com a oração de vocês, principalmente com relação ao direcionamento. A gente está separando esse final de dezembro e mês de janeiro todo para orar muito e pedir que Deus nos direcione, nos coloque onde Ele quer que a gente esteja. E é muito importante dizer que a gente já está numa fase de vida, a gente já está tão conectado com a missão de Deus que a gente não toma nenhuma decisão baseado na remuneração financeira que a gente vai ter. Sim, sim, com certeza. Porque a gente entende que quando a gente trabalhava de carteira assinada, era Deus que nos sustentava. Quando a gente abandonou a carteira assinada e começou a trabalhar dedicados na igreja, é
É Deus que nos sustenta. E a partir de agora que a gente não vai mais ter a igreja como nossa fonte de sustento, e a gente vai se dedicar aos ministérios em que a gente já está envolvido e vai se dedicar muito mais a eles, é Deus que vai continuar nos sustentando. E Deus usa vocês que nos ouvem, Deus usa os patrocinadores que estão com a gente, de vez em quando patrocinam um programa do podcast Irmãos.com. Deus usa as organizações com que a gente está envolvido, que muitas vezes cobre os nossos custos para estar nos lugares e falar com jovens e desenvolver o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E a gente agradece muito a você que pessoalmente se dedicou nesse ano de 2018 por entender que o que nós fazemos é muito mais do que mexer em mouse e editar podcast. O que nós fazemos é ser usados por Deus para transformar a vida. E pela primeira vez no podcast Irmãos.com, olha, a primeira vez, isso a é gente verdade. quer citar todas as pessoas que diretamente contribuíram com o nosso ministério nesse ano. E a gente quer honrar cada um de vocês e agradecer de todo o coração porque vocês são nossos parceiros. Tem gente que é parceiro nosso desde o início da nossa caminhada. Que é mais de 10 anos parceiro financeiro nosso, né, exatamente, amor? mensalmente andando com a gente, contribuindo, e a gente agradece muito. A gente vai citar os que contribuíram durante esse ano de 2018. Muitos deles vão continuar para 2019 também. Então, um agradecimento muito especial para Alex Lindomar Carvalho, para Simone França Madeira, Tiago Oliveira, Felipe Teixeira, Júlio César Freitas, Ismael Batista, Diego dos Anjos, Adriana Otakara, Marcelo Matias Lima, Silas Pacheco Figueira, Salmão Marcelino, Rogério Moreira Júnior, Paulo Roberto De Gaspari, Neuza Prudente De Gaspari, papai e mamãe. Oh, também são mantenedores, né? Jaqueline Sibert, Nando Moda, Ednilson Inácio, Ayrton da Silva Moraes, Roger Yoshimura, Cassiano Luz, Pedro Ipatiangela, Josué e Raquel Campanhã, Amanda Benck e Ângela Barbosa. Vocês são mantenedores que estiveram com a gente em 2018. A gente fica muito feliz de ver essa lista aqui. A gente ora sempre por vocês, não que a gente pague com oração a contribuição de vocês, mas somos muito felizes pela parceria, pela caminhada de vocês junto da nossa vida. E a gente agradece também a MTB, o Martureu, que tem nos sustentado financeiramente também, né? Que acreditou no nosso trabalho e convidou a gente pra trabalhar. E a gente quer abrir aqui o desafio, porque missionário que não sabe fazer desafio não é missionário, né, gente? É. E a gente quer desafiar você a ser nosso mantenedor também, nosso parceiro, nosso patrão, sei lá, nosso padrinho, qualquer que seja a palavra que você use para isso e entenda para isso. Investir financeiramente nos projetos que a gente tem, né? Isso, na nossa vida também. Não só nos projetos, mas na nossa vida. Se você entende que a gente pode fazer muito mais no ano de 2019, que a gente pode trabalhar, investir no que a gente já está fazendo, sem se preocupar financeiramente, se você acha que você pode ser usado por Deus para isso, existem várias maneiras de você se envolver. A gente tem falado muito aqui do PicPay, você pode contribuir a partir de R$5 para fazer parte disso. Você pode fazer também através do PagSeguro, a gente vai colocar todos os links aqui no post. Você pode contribuir mensalmente através da CEPAL como mantenedor, é só você passar os dados. Esse valor entra e ajuda a gente a pagar também as responsabilidades financeiras que a gente tem junto à CEPAL. Ou então a pessoa pode colocar no seu banco, porque a gente tem conta no Banco Itaú, no Bradesco e no Banco do Brasil. Exatamente. Pode colocar transferência mensal, sabe? Fazer agendamento de transferência mensal. Então tem várias formas de você se envolver e a gente gostaria de desafiar você em 2019 a fazer parte desse grupo de mantenedores também, que nunca contribuíram para ter o nome lido num podcast. A gente nunca pediram isso, mas a gente quis honrar isso nesse momento e a gente quer agradecer muito a todos vocês que andam com a gente, que caminham, que participam, voluntários em todas as áreas que a gente falou aqui, na CEPAL, no Martureu, na MTB, no Vocari, na Envisionar, no Impulso, na Ibaviva, em todas as organizações que a gente faz parte, em todos os movimentos que a gente está junto. A gente quer agradecer muito pelo envolvimento de todos vocês, tanta gente junto com a gente em Irmãos.com. A gente quer continuar sinalizando, iluminando, dando highlight, destacando a palavra de Deus no ambiente que a gente estiver, transformando vidas, e a gente conta mesmo com as orações de vocês, por direcionamento, gente. A gente precisa muito que Deus nos direcione. De verdade, assim, a gente tá de braços abertos, em paz, sabendo que Deus está nos levando. Sim, aonde Paulinho e a Adriana vai morar ano que vem? Não sabemos. A gente não sabe.
Até Deus mandar a gente sair de Vinhedo, a gente tá em Vinhedo. Se Deus nos direcionar pra qualquer lugar mesmo, a gente tá de coração aberto. Deus pode levar a gente onde Ele quiser, porque a gente sabe que Ele vai nos sustentar. A gente tá disponível, Deus vai nos levar. Mas a gente conta muito com a oração de vocês pra que esse direcionamento aconteça e a gente tenha certeza dele. E olha, é muito verdade isso, que a gente tá em paz e que a gente quer o direcionamento de Deus. Uma grande amiga minha falou assim pra mim: Dri, quantos por cento que a Iba Viva representa no sustento de vocês? Aí a minha resposta foi: olha, Deus usou a Iba Viva pra nos dar 50% de sustento. Agora Deus vai usar outra coisa. E Deus pode usar você pra nos ajudar a completar esses outros 50%, né, amor? Isso. Tudo bem, gente? Feliz ano novo pra vocês. Muito obrigado mesmo. Ajudem, sejam embaixadores de Irmãos.com, compartilhem, divulguem, incentivem seus amigos a ouvir, incentivem possíveis mantenedores a ouvir esse programa também pra conhecer um pouquinho do que a gente tá fazendo. Que Deus abençoe muito vocês e 2019 a gente tá junto aí com muita alegria, muita coisa pra compartilhar. E siga-nos nas redes sociais. Isso, compartilhe, curta e viva com a gente esse sonho de seguir na vontade de Deus, cumprindo o chamado dele pras nossas vidas. Muito obrigado mesmo, gente. Beijo!